Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com as questões apresentadas sobre os conhecimentos no processo de alfabetização, dando continuidade às problematizações que a gente já fez ao longo desse capítulo 4. Como a gente tinha falado, organizamos esse capítulo 4 em 4 partes, para que a gente possa estar refletindo, retomando e problematizando aquelas questões que a gente julga mais pertinentes. Nesse caso aqui, nós vamos tratar do que a gente tem chamado de questões de estudo. Então, a quinta questão de estudo, ela vai nos instigar a pensar que o fato de a criança se inserir em práticas de leitura e de escrita e o fato dela estar situada num tempo e espaço que é o nosso e que a gente tem modos peculiares de interação com essas práticas, a gente considera que esses modos são conhecimentos importantes para a criança que está iniciando, que está se inserindo no processo de alfabetização. Então, a quinta questão de estudo, ela promove, detalha questões que a gente precisa trabalhar no sentido de que a criança possa compreender a organização espacial da página em nosso sistema de escrita, por exemplo. Então, lemos, escrevemos, direcionando nossos olhos e movimentos da mão, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Inicia-se a leitura de um livro, lendo a capa, depois a primeira página e assim sucessivamente até a última página. Aqui, nesse caso, diferente daquela estratégia de leitura, onde a criança está buscando pistas para saber se aquele livro, se aquele material é pertinente, em que ela lê a orelha, dá uma olhada na capa, dá uma olhada na primeira página, dá uma folheada no livro, vai lá no final e retoma, que lá faz parte de uma estratégia, né? A gente pode até dizer que, às vezes, quando a gente chega numa livraria, ou quando a gente está numa biblioteca, ou quando a gente vai pegar algum livro, né, na nossa própria biblioteca, a gente vira o livro de ponta cabeça, né? Tem gente que fala assim, eu começo a ver o livro de trás para frente, para poder estar entendendo. Vou pegar uma revista, vou olhando a revista de trás para frente, olho ela de ponta cabeça e depois que eu vou ler as questões que eu quero. Mas nesse caso que a gente está colocando aqui, essa organização espacial, esse modo de sistematização da escrita nesse cotidiano em que a gente vive, é preciso estar colocando para a criança que, mesmo que ela vire o livro de ponta cabeça, existe um modo de produzir texto, existe um modo de realizar uma leitura quando eu quero fazer uma leitura completa, do início ao fim. Então, a criança pegar e procurar sistematizar, mesmo que ela esteja escrevendo ainda da forma não convencional, ela precisa ser orientada. Escreve em cada linha, escreve da esquerda para a direita, tem uma margem, começa a escrever de cima para baixo. Então, tem uma organização espacial que nós consideramos um conhecimento importante para a criança se apropriar nesse tempo e espaço. Então, com isso, geralmente a gente tem orientado que no momento em que a professora ou o professor procurar ensinar a criança desde o traçado da letra, e como que ela vai organizar a sua produção naquele espaço, naquela folha de papel, é importante que a gente, por trás da criança, a gente possa pegar e escrever, quando a gente está servindo de escriba, de estar por trás dela, fazendo o registro, de forma que ela perceba esse movimento. Porque quando eu estou na frente dela, registrando o que ela deseja, ela está percebendo essa organização espacial ao contrário.
Então é interessante o movimento, da mesma forma da leitura. Se eu estiver contando uma história ou apenas lendo aquela história para a criança, no sentido, né, da contação de história, não tem problema nenhum a criança na minha frente e eu contando a história para ela. Mas se eu quero tratar desse conhecimento, é interessante que eu esteja sentada num determinado espaço, elas ao meu redor, mas de forma que tanto eu quanto elas, né, numa posição em que a gente possa ir folheando o livro, lendo o livro, percebendo que existe uma organização espacial. Elas vão se apropriando desse conceito, né, desse conhecimento. A leitura intuitiva de textos tem ajudado muito, além das outras questões que a gente já colocou em relação à criança fazer inferências, né, do que está escrito ali por meio, né, de texto que ela já sabe de memória, e aí ela se apropriando, né, do conceito de ler, se inserindo enquanto leitora. A leitura intuitiva também de textos ajuda na organização desse trabalho. Então, se a gente organiza, por exemplo, um texto, a borboletinha, né, que é um texto que ela já sabe de memória, e aí a gente quer trabalhar a leitura intuitiva com esse texto. Lembrando que esse texto ele entra no trabalho com o foco de trabalhar alguns conhecimentos, né? Mesma coisa do sapo mamava o pé que a gente falou anteriormente. Então, não é com esses textos que a gente entende que é o trabalho texto comunidade de ensino e aprendizagem, mas eles se inserem no tempo e espaço de leitura e produção de texto quando a gente entende que são textos que as crianças já sabem de cor e que vai nos ajudar a trabalhar esses conhecimentos. Aí vocês perguntariam, então esse texto é pretexto para trabalhar esses conhecimentos? Nesse caso aqui, a gente pode considerar que esse texto, o motivo de trazê-lo para a roda, nesse caso, é trabalhar esse conhecimento peculiar. Se ele vem para a roda com outros motivos, né, para comunicar ideias num outro tempo e espaço, aí tudo bem. Mas aqui, nesse caso, ele é diferente do ofício, que a gente escreve para o interlocutor real. Aqui ele é diferente do script do teatro, que a gente está querendo fazer, chamar a atenção da comunidade, mas de repente ele pode ser um texto que se insere também nesses outros textos, né, caso a gente queira, né, tratar da questão lúdica, por exemplo, numa peça de teatro. Então, desde que aquela peça de teatro tenha um objetivo real, um motivo real, então não teria problema. Mas nesse caso aqui, a gente está trazendo para mostrar como o texto lúdico é mais, vamos dizer assim, cativante, né, mais propício para a criança saber de memória, que ela não vai pegar um ofício e saber um ofício de memória. Então, esse texto lúdico é um texto que brinca com as palavras, que tem uma sonoridade, né, quando vai fazendo as rimas. Então, é um texto que as crianças gostam. Então, seria um texto bom para fazer um trabalho no sentido dela se apropriar, por exemplo, nesse caso que a gente está dizendo aqui agora, do conceito do espaço em que eu vou utilizar para produzir, né, que começa da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, se eu estou lendo esse texto, borboletinha está na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Então, eu estou lendo de cima para baixo e toda vez que eu começo a ler o texto, eu começo da esquerda para a direita. Então, a criança aqui nesse caso, ela pode ser desafiada a encontrar uma determinada palavra lendo o texto. Então, se eu trago para ela uma ficha com a palavra pica-pau, e eu digo para ela assim, ou se eu nem trago a ficha,
mas eu digo para ela assim, você vai procurar para a gente a palavra pica-pau. Onde será que a palavra pica-pau está escrita nesse texto? Para ela encontrar a palavra pica-pau, ela tem que ler o texto todo. Então, ela vai lendo o texto e vai fazendo a inferência. E para ela ir lendo o texto e fazendo essa inferência, eu terei que trabalhar com ela o conceito de palavra. Porque, como a palavra borboletinha é muito grande, e na oralidade eu falo, borboletinha está na cozinha, né? A criança canta, né? Borboletinha está na cozinha. Então, ela pode inferir que borboletinha está na cozinha e está aqui na primeira sílaba. Então, na palavra borboletinha, ela já inclui estar na cozinha. Mas se a gente trabalha com ela, o conceito de palavra, né, e que o texto é organizado, né, com palavras, e cada palavra, né, tem o seu tempo e espaço nesse texto, por isso tem aquele espaço entre uma palavra e outra. Então, aqui eu já estou tratando desse conhecimento, mesmo que ela ainda não saiba ler convencionalmente. Então, ela vai ler borboletinha, está na cozinha, então vai fazendo essa leitura didática. E quando chegar na palavra pica-pau, ela faz essa leitura intuitiva. Se eu peço para ela procurar onde está a palavra chocolate, se eu peço para ela procurar onde está a palavra cozinha, ela vai ler o texto e vai inferir onde está, e é nesse passo a passo que ela vai lendo todas as palavras, né, que ela vai fazendo inferência de onde se insere em cada palavra. Mas para isso ela precisa saber o texto de memória, porque ela ainda não sabe ler convencionalmente. Por isso a gente chama de leitura intuitiva de textos. Na sexta questão de estudos, a gente traz a necessidade de a criança compreender o conceito de palavra, sílaba, letra, som. Então, linkando com a questão que a gente tratou na quinta questão de estudos, onde a gente queria ali tratar da organização espacial, aquela própria atividade de leitura intuitiva pode nos ajudar aqui na sexta questão de estudo. Então, como vocês estão observando, a gente organiza essas questões de estudo de forma didática para a gente tratar de cada uma, mas no locus da mediação pedagógica, essas questões se interpenetram, né? Essas questões, elas acontecem concomitantemente, né? A gente retoma questões lá da primeira questão, a gente retoma a mediação feita lá na segunda questão. Então, é um processo que vai e que vem, né, é um processo cíclico, né, tem um movimento que não é linear. Então, quando a gente trata dessa questão, né, da criança se inserir na compreensão, né, dos conceitos básicos da alfabetização, os conhecimentos básicos da alfabetização, então, o conceito de palavra, de sílaba, de letra e de som é de extrema importância. Compreender a ideia de que as letras representam o som da fala e não diretamente o objeto. As letras têm um nome, as letras representam sons e por isso as letras combinadas formam sílabas, que por sua vez constituem as palavras. Isso significa que a criança precisa ser orientada a escrever e registrar a palavra e não o objeto. Muitas práticas pedagógicas conduzem a criança a escrever o objeto, dizendo o B de bola. Tal metodologia sugere à criança que a letra B pertence à bola. A gente já falou disso em outros momentos, mas aqui a gente está tentando dar esse toque porque existe um vício, né, um vício metodológico, um vício de ensino, talvez, né, seja melhor dizer assim, um vício de ensino que está tanto dentro da escola quanto fora da escola, na própria família, de falar assim, o A de Ana, o B de bola, o R de Rogério,
né? O T de tomate, né? O C de casa. Né? E a gente acredita que dessa forma a gente está facilitando a criança compreender. Né? Então, essa ideia, quando a gente fala, se vocês estão lembrados, lá no capítulo 1, quando a gente procurou falar da história, né, do método analítico, né, essa ideia do B de bola, acreditando que a palavra precisa estar apoiada pelo desenho para a criança compreendê-la, se originou lá na perspectiva Inatif, na perspectiva do método analítico. Então, aqui hoje, quando a gente está procurando enfatizar que a escrita representa a fala, não é transcrição da fala, e também não é transcrição do objeto, ao invés de dizer o B de bola, a gente precisaria dizer a letra B, né, que eu utilizo para escrever a palavra bola. Então, a palavra bola, né, ela é representada com as letras B, O, L, A. Então, aquelas letras representam um som um som da minha fala, esse som que eu estou dizendo aqui no locus da minha fala é representado com aquele símbolo. Então, quando eu falo bola, é diferente de cola, é diferente de mola, né? Porque o bola, né? Cola, mola. Então, essa sonoridade da letra B, da letra C, da letra M, revela aquilo que eu estou dizendo, revela a palavra oral, né? Na minha oralização. Então, essa peculiaridade da escrita com a criança é de extrema importância. Então, nesse momento, por exemplo, fazer brincadeiras com ela, por exemplo, com essas palavras que eu disse aqui, tanto na oralidade quanto na escrita, né? Na oralidade para promover que ela pense sobre essas diferenças e semelhanças que tem nessas palavras. E na escrita também. E na escrita, quando a gente organiza essas palavras, né, com fichas, em que a gente tira a letra B, põe a letra C, permanece o O, o L e o A. Você tira o C e coloca o M, permanece as outras, o que muda são essas letras iniciais. No caso, a gente está trabalhando com essas letras iniciais. Então, está representando a minha fala e não o objeto. Né? O que representa o objeto é o desenho. Quando orientada que a letra B é utilizada para escrever a palavra bola, a criança estabelece outra relação com a linguagem oral escrita. Nesse caso, a letra B representa um fonema, um som peculiar à palavra bola, cuja sonoridade se assemelha à palavra bota, e que na palavra balão mantém a sonoridade da letra B, mas se diferencia na sonoridade da letra B combinada com a letra A. Né? Então, o bola, bota, balão. A letra B permanece a sua sonoridade, mas muda a sonoridade da primeira sílaba quando, ao invés do O, eu utilizo o A. E isso é importante nesse momento. Eu preciso informar a criança, preciso ensiná-la, preciso premeditar a situação de ensino-aprendizagem para ela perceber isso. Não fazer, né, de forma que ela vai descobrir isso sozinha. Ela pode até descobrir, mas ela vai levar muito tempo a descobrir. Né? Nesse caso, vai ficando claro para a criança que a letra não pertence ao objeto, mas representa o som da fala, e que mesmo assim existem combinações entre as mesmas, dando sentido à sonoridade da fala. Então, o ba mantém o fonema, som da letra B em bo ou em bó, mas se diferencia na sonoridade da sílaba, né, quando combinada
com A. Daí que o bó se constitui a primeira sílaba da palavra bola e ba a primeira sílaba da palavra balão. Então, se a gente pega balão e bola e discute com a criança, o que tem de semelhante, o que tem de diferente na escrita e na oralidade, né? Vamos analisar a primeira sílaba da palavra bó, primeira sílaba da palavra balão. O que tem de semelhante, o que tem de diferente na escrita e na sonoridade. E ainda, não basta escrever ba para registrar bola. Então, aqui, de repente, tem criança que está escrevendo ba para registrar bola, né? O B representa o bó e o A representa o lá. Ela utiliza duas letras, tentando representar a palavra bola. E aí, mesmo que a criança já tenha feito aquela análise lá em cima, ela de repente escreve dessa forma, né? Que é o que a gente coloca aqui. Essa escrita aqui seria o nível de desenvolvimento real dela. E aquilo que eu estou fazendo lá em cima com ela dessa análise é para ela desconstruir a hipótese que ela construiu aqui, né? Compreendendo que não basta duas letras para descrever a palavra bola. Então, também não basta o AU para registrar a palavra balão, né? O A significando ba e o U significando lão, balão. Então, quando a criança está nesse tempo e espaço que a gente está dizendo aqui, e a gente faz aquilo que a gente sugeriu ali em cima, a gente ajuda essa criança, né, fazendo a mediação na sua zona de desenvolvimento proximal. A letra B, como a gente já falou, não pertence à bola, ao objeto bola. Representa o som da fala. Por isso, ela também é utilizada para representar a sílaba ba da palavra balão. E assim não é ba de balão, nem é bó de bola, né? E no caso, a primeira sílaba da palavra balão é ba, não a primeira sílaba de balão. Se eu falo para a criança, qual é a primeira sílaba de balão? Eu estou direcionando o raciocínio da criança para o objeto. Mas se eu falo a primeira sílaba da palavra balão, mesmo que ela, ao falar balão, ela lembre do balão que ela conhece, mas eu estou organizando o ensino, né, organizando a situação de ensino-aprendizagem, no sentido da criança entrar em sintonia com o conceito de palavra. A gente trouxe aqui para a gente estar percebendo uma escrita, né, de uma criança que foi mediada. Então, essa escrita inicial, produção escrita sem mediação, que é o nível de desenvolvimento real do Arthur. O Arthur, nesse momento, ele estava já escrevendo, utilizando letras. Estava percebendo, já entendia que mesmo que ele colocasse as letras, né, conforme o seu nível de desenvolvimento, né, naquele momento ele não utilizou o desenho, já usava, né, os códigos, né, que são as letras. E aí ele colocou várias letrinhas para dizer o que ele queria dizer. O que ele queria dizer de uma brincadeira que ele gostava muito, e ele estava organizando, né, um material, fazendo uma coletânea de músicas, de brincadeiras, em que ele queria compartilhar com os colegas, onde eles iam compartilhar, né, diferentes situações de brinquedos e brincadeiras. E uma das brincadeiras, né, de cantigas que ele gostava muito de fazer era essa: mamãe deixou eu escolher esse daqui, abacaxi, não faz xixi na boca do saci. E ele falava isso direto, e foi essa que ele escolheu para levar, né, para poder compartilhar com os amigos, né, compartilhar com os colegas da escola. Quando ele procura escrever colocando M, N, D, G, O, E, C,
Né? Quando a gente vai discutir com ele, né, o que ele escreveu, ele vai procurando ler, colocando o dedinho, mas no momento que a gente começa a instigar o que ele escreveu e por que ele utilizou aquelas letras, e com ele vai procurando reescrever lá dentro das estratégias de produção de texto, né? Reescrever com a mediação, ele reescreve o texto apresentando dessa forma que está aqui no meio. Então, observa que esse texto que está aqui no meio é um texto ainda com algumas escritas não convencionais, mas que instigado ele chegou a essa conclusão. Então, essa primeira aqui representa o seu nível de desenvolvimento real. Essa segunda aqui representa o seu nível de desenvolvimento potencial. Ele chegou à conclusão de que a escrita das palavras era dessa forma, a partir das instigações, da problematização do adulto que estava fazendo essa mediação, da professora que estava fazendo essa mediação. E na oralidade, quando ele lia o seu texto, ele lia dessa forma, né? Então, essa primeira aqui, que tem o M, o A e o N, que foi a escrita mediada, ele escreveu mamãe. Essa segunda que a gente lê, que está o D, o E, o G e o O, deixou. Depois eu escolher esse. Daqui abacaxi. Né? Não faz xixi na boca do saci. Então, você vai observando que a escrita mediada já aparece conceitos de relação grafema-fonema e quando essa criança escrevia, ou se ela for solicitada escrever palavras, ela se aproxima da escrita convencional, mas no texto, na hora dela registrar no texto, ela acabou colocando praticamente uma letra para cada sílaba. Então, o que a gente coloca aqui, o que o Vygotsky coloca? Quando ela vai produzir o texto, ela tem que colocar muitas palavras, então dá a sensação que ela está retrocedendo, né? Quer dizer, no texto ela coloca uma letra para cada palavra. Quando ela vai ser instigada a pensar em cada palavra que ela disse e como que ela pode escrever cada palavra, você observa que ela não põe apenas uma letra para cada palavra. Ela põe mais de uma letra e já fazendo relação grafema-fonema. Então, vamos pegar aqui, deixou, né? Deixou, então G, show, G. Então, ela já também faz uma análise da sonoridade da letra. Então, são momentos importantes para a gente trazer essa relação grafema-fonema com ela. Então, esse texto que está aqui no meio, que a gente considera que é seu nível de desenvolvimento potencial, porque ela conseguiu concluir esses conceitos aqui, orientada com mediação, a gente destaca que no processo de apropriação das unidades menores da língua, ela consegue compreender melhor, fazer essa inferência, essa integração, né? Fazer essa relação entre o que ela fala e o que ela escreve, né? De forma qualificada, de forma significativa. Então, esse exemplo aqui, ele vem confirmar aquilo que a gente já vem falando ao longo do curso. Ao analisarmos a primeira versão do Arthur, sem mediação, verificamos o nível de desenvolvimento real da criança, o que ela já sabe produzir. Nota-se que a criança está elaborando conceitos sobre o nosso sistema de escrita.
conhecimento das letras do alfabeto, o seu traçado, escreve da esquerda para a direita, categorização gráfica da escrita, escreve uma letra após a outra, categorização funcional das letras, sons, relação grafema-fonema. Você vê que tem muitos conhecimentos na sua escrita, mesmo na que está revelando o seu nível de desenvolvimento real, que está revelando o seu nível de desenvolvimento potencial. Então, lá no início, né, mamãe, lá no primeiro, né, deixou escolher esse daqui, abacaxi, boca, saci. Então, isso também vem confirmando o que a gente falou lá no início, o que a gente vem falando ao longo do curso. Ela como se ela selecionasse aquelas palavras foco para registrar no texto e ignora outras. Então, são essas palavras que nós vamos procurar trabalhar com ela para que ela possa ir ressignificando o seu conceito. Aqui a gente observa que, numa perspectiva tradicional, geralmente se traz apenas palavras substantivos, concretos, né? Nessa prática, todas as palavras vêm para a roda, né? Desde aquela investigação que a gente faz, como é que você registra estrela? Agora, como é que você registra 1000 estrelas? Né? Como que você registraria estou com muita fome? Lembra lá, acho que do capítulo 1? Aqui a gente vai investigar, por exemplo, como é que ela escreve, por exemplo, mamãe, mas como é que ela vai escrever daqui? Na. Aqui está falando lá, na boca do saci. Então, como é que ela vai registrar na? Como é que ela vai registrar do? Se a gente trabalha aqui a escrita, a representação da fala, isso para ela vai ficando tranquilo. Como é que eu linko na a um objeto? Então, não dá para a gente linkar a palavra com objeto, porque se eu trabalho texto como unidade de ensino de aprendizagem, ela vai precisar registrar os verbos, vai registrar substantivos abstratos, ela vai precisar registrar artigos, ela vai precisar registrar preposição, ela vai precisar registrar um monte de palavras que ela utiliza uma letra só. Se ela for escrever o saci, como é que ela registra o? Se ela está sendo ensinada a linkar, que ela está registrando o objeto. B de bola. Né? Então, como é que ela vai registrar a bola? Ela não vai registrar a bola, vai registrar só bola. Então, o A, ela acaba não construindo, né, o conceito de que o A faz parte daquele tempo-espaço de escrita. Se ela vai sendo trabalhada no sentido de que ela está registrando a sua fala, e aí a gente já vai trabalhando com ela nesse momento, que ela começa a selecionar algumas palavras e que ela precisa registrar todas as palavras que ela está dizendo, ela não precisa saber ler e escrever fluentemente para fazer isso. Então, mesmo que ela ainda não saiba registrar a palavra convencionalmente, ela precisa entender como é que é organizado um texto. Um texto é organizado com muitas palavras. Palavras com muitas sílabas, palavras com uma sílaba só, palavras representadas com apenas uma letra, palavras representadas com duas, palavras representadas com um monte de letras. Então, isso a criança precisa aprender desde o início. Por isso que é importante fazer análise e síntese de palavras. A gente já falou disso lá atrás, vamos falar de novo aqui. Então, e a gente vai falar de novo, com toda a tranquilidade, de que essa situação de ensino-aprendizagem não é uma situação de ensino-aprendizagem apenas para trabalhar aqui nesse tempo e espaço. Em vários momentos ela entra com um objetivo diferente e voltando a dizer que como não é um processo linear, são várias atividades, várias situações de ensino-aprendizagem que se fazem necessárias para a compreensão da criança. Então, se eu vou trabalhar com a criança, né, trazendo as palavras significativas, por exemplo, do texto que o Arthur trouxe, nós selecionaríamos, por exemplo, a palavra abacaxi. A palavra abacaxi,
ele brincava muito e brinca muito por conta da rima com saci. Então, abacaxi e rima com xixi. Então, para criança, quer dizer, abacaxi, xixi, saci. Então, tem uma sonoridade, tem o xixi aí na roda, né? E o abacaxi, que é uma coisa, né, que é totalmente diferente de xixi. Como é que é isso? Então, esse lúdico, né, se brincar com as palavras, interessante. Então, a palavra abacaxi, nesse contexto, é uma palavra impregnada de sentido e significado, como se a gente trouxesse aqui também xixi, né? Então, se eu trago a palavra abacaxi e vou discutir com ela quantas sílabas tem essa palavra, qual é a primeira sílaba? A primeira sílaba tem apenas uma letra, né? E aí fazer lista de palavras cuja primeira sílaba começa com a sílaba A, que aqui é sílaba, né, primeira sílaba, né? É interessante trazer as palavras que a gente tem chamado de palavras coadjuvantes, independente se está no texto ou não. Então aqui pode entrar palavras dentro da categoria de frutas, amora, ameixa, como pode entrar outras palavras como abelha, avião, porque aqui no caso a gente vai estar trazendo a sintonia da criança para a sonoridade da primeira sílaba, independente se aquela palavra tem relação direta com o tema que está sendo trabalhado aqui. Isso que a gente está dizendo, que às vezes as pessoas ficam com receio de trazer outras palavras, fica ali inventando palavras, procurando palavras do próprio texto, da própria situação, então acaba, é como se intoxicasse, né, o processo. Então vamos relaxar, buscar em outras palavras também. Sendo que o foco é abacaxi. O foco é abacaxi porque essa palavra é a palavra texto. É a palavra que traz sentido, ou que dá sentido à discussão aqui nesse momento. O segundo momento, analisando a segunda sílaba. Então, isso aqui são sequências didáticas que a gente vai fazendo para inserir a criança na apropriação daquele conceito que a gente está querendo. Então, conhecer os motivos por que escrevemos ba utilizando essas duas letras. A gente volta na história da escrita, a gente volta na sonoridade. Qual a relação entre o som da fala e a letra ser escrita? Então, é aqui nesse lote de trabalho que a gente vai dizer qual é a sonoridade, né? Qual é o fonema, qual é o grafema, qual é o som, qual é a letra. Qual o sentido da primeira sílaba e da segunda sílaba? Qual a semelhança e a diferença? Então, a e ba. O que tem de semelhante? O que tem de diferente? Fazer lista de palavras cuja primeira sílaba começa com ba. Mesma situação. Analisar outras palavras que tenham sílaba ba em diferentes posições. Então, se a gente falar aba, então que outra palavra que tem também ba na segunda sílaba? Então, abacate. Agora, batata também tem o ba. Sorocaba também tem o ba. Discutir a possibilidade de utilizar outras vogais e verificar o que acontece. Relação letra-som. Então, se a gente traz várias palavras, né, para a criança estar observando, todas têm a letra B, porque aqui nosso foco seria trabalhar com ela, né, o som, né, a sonoridade da letra B. Então a letra B permanece, mas eu vou movimentar aqui a segunda letra, né, que eu vou trabalhar com a primeira sílaba. Então, se eu estou analisando a primeira palavra, Beto, a segunda palavra, binóculo, a terceira, buraco, a quarta, bolo, né? O que diferencia? O que tem de semelhante nessa primeira sílaba? O que tem de diferente? Então, eu não estou trabalhando ba, bebe, babu conforme o tradicional, que a criança fica lá copiando, mas eu estou trazendo para ela conhecimentos importantes no processo de alfabetização e palavras que a gente chama de palavras coadjuvantes, né? Então, a palavra abacaxi é a palavra
protagonista. E todas essas que eu estou trazendo são palavras que podem estar linkadas com o que a gente está discutindo, palavras de situações que as crianças têm convívio e outras tantas palavras para que a gente possa fazer essa interlocução. Então, analisar palavras cujas primeiras sílabas promovam a apropriação do conceito subjacente à relação grafema-fonema, oralidade escrita, representação do som da fala. Então, essas são algumas pistas do movimento que a gente precisa fazer no processo de alfabetização. Nesse sentido, brincar com palavras que comecem com a sílaba ba, bateu, bé ou bê, beto, beleza, bi, bichado, bianca, bó ou bo, bota, bocado, bu, buraco, buzinou, né? São situações importantes para a criança ir compreendendo. E aí a gente pode fazer banco de palavras, lista de palavras, dominó de palavras, baralho de palavras, jogo da memória de palavras, trilha de palavras, caça ao tesouro com palavras, tudo que a gente puder estar fazendo para que a criança possa se apropriar desse conceito, e não só atividade escrita, mas organizar situações de ensino-aprendizagem por meio das brincadeiras, é muito importante. Analisar as referidas sílabas em diferentes posições das palavras, importantíssimo, porque mesmo que ela ainda não consiga ler essas palavras sem a mediação, é nesse processo que eu preciso instigá-la. Eu não preciso esperar que ela comece a ler para fazer esse trabalho. Solicitar que a criança destaque a palavra bala nessa lista que está colocada aqui embaixo vai instigá-la a inferir pela vogal da primeira sílaba, que acompanha a sílaba, tendo em vista que todas começam com a letra B. Então, vamos imaginar que a gente leva várias fichas. E aí a gente vai trabalhar com elas no sentido delas fazerem a leitura intuitiva, caso ela ainda não leia, lógico. Se ela já lê, não tem necessidade de fazer esse trabalho, que aí já é nível de desenvolvimento real. Então, ela ainda não está lendo, mas ela já está começando a compreender essa relação grafema-fonema. Então, eu traria para ela várias palavras que começam com a letra B, mas cuja primeira sílaba, a segunda letra, seja diferente. Aqui, nesse caso, é a relação direta da consoante com a vogal. Pode ver que a gente não trouxe braço, nem bruxa ainda. Não porque essas palavras são as chamadas palavras de dificuldade. Dificuldade não existe. A gente está trazendo por conta dessa relação que a gente quer fazer com ela, que a gente chama de relação direta. Então, se eu falo para ela, onde está escrito bala? E aí a gente analisa qual é a primeira sílaba da palavra bala. Qual é a primeira letra? B. Todos estão com B. Então, ela já faz a inferência que é B. E qual seria bala, considerando a primeira sílaba, ba? Então, ela vai estar trabalhando no sentido de que ela vai começar a capturar a sonoridade da segunda letra, da primeira sílaba, e aí, quer dizer, pode ser que ela venha dizer que seja a palavra boca aqui, por exemplo, porque quando eu falei ba, na palavra boca tem a letra A, e ela ignora a questão da segunda sílaba. Então, aqui a gente traria para ela um outro conceito. Eu estou trabalhando a primeira sílaba, a primeira letra da primeira sílaba é B, e a primeira sílaba da palavra que eu estou analisando é ba, então eu preciso focar na segunda letra da primeira sílaba.
Então, olha quantos conceitos ela precisa. Porque a letra C na palavra boca é a segunda letra, mas na segunda sílaba. Então, olha o conceito de segunda, conceito de letra, conceito de sílaba, conceito de palavra. Primeira sílaba, segunda letra. Então, se a criança não tem esses conceitos, ela não consegue fazer essa interlocução com a minha mediação. Então, são conceitos importantes nesse processo para ela poder fazer essa análise simples de palavras. Para compreender as proposições apresentadas, é necessário se faz. Então, tudo aquilo que a gente colocou ali, é fundamental a gente levar algumas questões em consideração. Então, necessário se faz compreender a relação simbólica entre letras e sons da fala, conceito de símbolo, isso aqui só para a gente ir recapitulando, para a gente ir arrumando, né, as ideias que a gente está trabalhando. Perceber as distinções entre as letras, discriminar as formas das letras, os objetos, independente da sua posição, continua sendo objeto, mas as letras não. Exercitar a memória visual, exercitar a memória auditiva, essa atividade que a gente trabalhou aqui, né, nessa última agora, dela encontrar aonde está escrita a palavra bar, a gente vai fazer esse movimento com ela da memória visual e da memória auditiva. Então, é a primeira sílaba da palavra bala, segunda letra da primeira sílaba. Então, eu estou trabalhando essa interlocução da memória visual com a memória auditiva. Compreender o conceito de palavra, de sílaba, letra, som, apropriar-se do conceito de texto e enunciado, compreender a organização espacial da página, nosso sistema de escrita, dentre outros. Porque é só uma recapitulação do que a gente já falou até agora. Para que a criança compreenda tais conceitos de forma significativa, é necessário se faça conhecer a história da escrita, discutir a história do nosso alfabeto, conhecer os diferentes sistemas de escrita produzidos ao longo da história, conhecer a história do nosso sistema de escrita. Seguindo essa metodologia de trabalho, necessário se faz promover discussões em que a criança possa ser instigada a compreender e se apropriar da ideia de que podemos representar uma sílaba com apenas uma letra, som, com duas letras, sons, com três letras, som. Então, abacaxi, primeira sílaba tem uma letra. Pipoca, primeira sílaba tem duas letras. Amor, a segunda sílaba tem três letras. E por aí vai. Então, esses conhecimentos, eu não preciso fragmentá-los, nem ensiná-los como uma gavetinha. Eu vou ensinando no decorrer das diferentes situações de ensino-aprendizagem que vão sendo necessárias no locus da leitura e da produção de texto. A gente encerra essa parte aqui e retomamos logo mais com dando prosseguimento aos conhecimentos que são necessários no tempo e espaço da alfabetização. Obrigada.